estamos trabalhando o processo disciplinar. A partir de agora, vamos aqui trabalhar a comissão, tá? Como que é composta, então, a comissão do processo disciplinar? Já estamos no 229. A sindicância ou processo disciplinar é conduzido por comissão. Então, vamos aqui, ó. Tanto a sindicância quanto o processo disciplinar serão conduzidos ali por comissão processante de caráter permanente ou especial. Então, olha que interessante, a administração pública pode ali constituir uma comissão permanente, né? Para a sindicância ou então para o processo disciplinar. Aqui, no caso, se o órgão for muito grande, tiver muitos servidores, até justifica, não é verdade? Tem uma comissão permanente ali, membros, né? Agora, pode ocorrer também, é o mais comum, de ser instaurada uma comissão especial, né, para aquele processo administrativo específico. Exemplo, o servidor praticou um ato ali, né, ilegal, a administração pública vai lá e nomeia alguns servidores para compor aquela comissão. Acabou o processo, acabou também o quê? A comissão. Agora, se for uma comissão permanente, não, essa comissão fica ali avaliando o processo administrativo o tempo todo. Ou então sindicância. A comissão é composta, veja só, por 3 servidores estáveis, hein? Não esqueça disso na sua prova. Para compor uma comissão sindicante, ou então a comissão do processo disciplinar, o servidor tem que ser estável no cargo público. Então, 3 servidores estáveis designados pela autoridade competente. Geralmente, o diretor do órgão, né, mediante portaria, nomeia ali os servidores para compor essa comissão. Os membros da comissão processante são escolhidos pela autoridade competente. Entre os ocupantes de cargo para o qual se exija escolaridade igual ou superior ao do servidor investigado, hein? Do servidor acusado. Então, vamos considerar, determinado servidor ocupa, né? Já tem ali um nível superior, ok? Então, os membros da comissão, aqueles 3 que nós já falamos, devem sim ter a mesma escolaridade, ou seja, nível superior, ou então ter uma escolaridade superior, né? Um mestrado, um doutorado, a lei justifica. Vamos lá. Podem participar como membros da comissão processante servidores integrantes, veja só, de outros órgãos da administração pública, distintos daqueles onde ocorreram as infrações disciplinares, se conveniente para o interesse público. Então, pode muito bem a administração pública, exemplo, sabe que aquele órgão tem um corporativismo muito grande. Ah, não, então eu não vou nomear servidores ali daquele órgão para formar a comissão. Eu posso, então, nomear servidores de outro órgão para compor a comissão sindicante ou, então, a comissão de processo administrativo. A comissão funciona com a presença de todos os seus membros, hein? Então, nas reuniões ali, devem estar presentes todos os membros da comissão, ou seja, né, os 3 servidores ali que vão integrar. Fases processuais, já estamos no 235, vamos ver agora que o processo administrativo, ele é composto por algumas fases, tá? Primeira fase do processo administrativo ocorre com a instauração. O que é instauração, né? A administração pública vai escolher ali os membros, vai publicar, tá? E ali o processo já vai estar instaurado. Então, o início do processo ocorre com a instauração. Depois vamos para a instrução, para a defesa, relatório e julgamento. Mas nós vamos detalhar aqui cada item desse, tá? Cada fase dessa daqui. Vamos para a instauração. Para a instauração de processo disciplinar, deve constar dos autos. Então, vamos lá. A indicação da autoria com nome, matrícula e cargo do servidor. Então, quando a administração for instaurar o processo administrativo, deve constar o quê? A autoria, quem foi que fez aquilo, não é verdade? Né? O processo administrativo tem o intuito de apurar fatos cometidos pelo servidor fulano de tal, tá vendo? Com nome, matrícula e cargo do servidor. A materialidade da infração disciplinar. Qual que é o objetivo, né, desse processo administrativo? É investigar o ato, o suposto ato de improbidade praticado pelo servidor, tá vendo? Então tem que colocar também a materialidade, o que aconteceu no caso que levou à instauração desse processo administrativo, tá bom? Instaurado o processo disciplinar, o servidor acusado deve ser citado,
Então, eu instaurei o processo disciplinar contra o servidor, eu tenho que dar ciência para o servidor, né? Que se quiser acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador. Aí o servidor, então, interessado, ele vai acompanhar, né, o desenrolar ali daquele processo administrativo. Ele pode acompanhar pessoalmente ou então o procurador. Exemplo, contratou um advogado. É obrigatória a participação de advogado? Não, tá? O servidor ele pode, né, fazer parte ali daquele processo pessoalmente. Mas se ele quiser uma defesa técnica, uma defesa mais apurada, é bom que contrate-se um advogado. Aí vamos lá. Estando o servidor acusado em local incerto e não sabido, olha lá, o servidor sumiu. Eu quero intimar o servidor, né, da abertura daquele processo administrativo e ele desapareceu. A citação será feita por edital publicado no Diário Oficial do DF e em jornal de grande circulação no Distrito Federal. Então, instaurei um processo contra o servidor, né, estou tentando notificar o servidor e ele desapareceu. O que eu vou fazer então? Publicar no Diário Oficial do Distrito Federal e em jornal de grande circulação, né, a sua citação, tá? Dando ali transparência, no caso, à atividade da administração pública. Presume-se que ele está ali no jornal, não é verdade? Que aí o processo vai continuar normalmente a partir da publicação. Se no prazo de 15 dias contados da publicação, então o servidor sumiu, publiquei lá, né, no jornal ou então no Diário Oficial. O servidor acusado não se apresentar à comissão processante, a autoridade instauradora deve designar defensor dativo. Então, vamos lá, então. Defensor dativo é um outro servidor que vai defender aquele servidor revel, né? Aquele servidor que não apareceu ali para apresentar sua defesa. Então, sem defesa, ninguém vai ficar. Mesmo se o servidor desaparecer, o poder público vai nomear um outro servidor para defender o servidor revel. Para acompanhar o processo disciplinar, enquanto o servidor acusado não se apresentar. Tá vendo? Continuando, hein? Artigo 239. Vamos agora para a instrução do processo. A comissão processante deve promover tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. O que é, então, a instrução do processo? É instruir o processo, tá? É você pegar a materialidade, aqui vai fazer parte da acusação e defesa, eu vou colocar ali quais as provas que eu tenho. Se eu não tenho uma prova concreta, eu posso pedir um laudo pericial, eu posso ouvir testemunhas, tá vendo? Então, eu vou instruir o processo administrativo. Encerrada a instrução e tipificada a infração disciplinar, deve ser formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das respectivas provas, ok? Agora vamos lá, né? Então aqui eu já formulei, então, quais os requisitos ali, quais os quesitos, né, importantes para o processo disciplinar. Aí eu vou notificar o servidor, então, para ter ele se defender, não é isso? É isso que nós vamos ver agora, ó. Após a instrução, vamos ter aqui a fase de defesa. Então, a instrução é mais ou menos a acusação, tá? Então, aquele embate, acusação e defesa. Agora, vamos para a defesa. O servidor, uma vez indiciado, deve ser intimado pessoalmente por mandado expedido pelo presidente da comissão processante para apresentar defesa escrita. Então, vamos lá. Se o servidor ele foi indiciado, teve o processo, né? O processo já foi iniciado, já tem ali algumas provas contra o servidor público, depois o servidor, ele obviamente tem seu momento de defesa. E ele vai ser notificado, então, para se defender, para apresentar a defesa escrita. Agora, quais os prazos, né? O prazo normal é de 10 dias. Após a citação, o servidor tem 10 dias para apresentar a sua defesa escrita. Isso que é o normal. Mas olha lá. Havendo 2 ou mais servidores indiciados, o prazo é comum de 20 dias. Então, se tiver ali 2 ou mais servidores, né, indiciados no processo, participando ali daquele processo, aí o prazo será comum de 20 dias. Então, um servidor sozinho, prazo de 10 dias. 2 servidores, prazo de 20 dias. 2 ou mais, ok? Agora, olha lá. O prazo de defesa pode ser prorrogado pelo dobro para diligências reputadas indispensáveis, hein? Então, aquele prazo de 10 pode ser prorrogado por mais 10, ou seja, 20.
O de 20 dias pode ser prorrogado por mais 20, 40 dias então, ok? Aí olha aqui, coloquei até atenção pra gente, hein? O servidor indiciado que se encontrar em local incerto e não sabido, deve ser intimado por edital para apresentar a defesa. Então, aquele servidor que sumiu, que desapareceu, ele deve ser citado por edital para apresentar a sua defesa, ok? Aí vamos lá. O edital de citação, para aquele servidor que sumiu, que desapareceu, deve ser publicado no Diário Oficial do DF, em jornal de grande circulação. Então, eu publico, no caso, no Diário Oficial da União e no jornal particular. Correio Brasileiro, Jornal de Brasília, tá? São jornais aí mais lidos pela população, tá bom? E, nesse contexto, ou seja, o servidor estando sumido e eu publicando o edital, qual que é o prazo para ele apresentar defesa, hein? Olha lá, o prazo para defesa é de 15 dias, contados da última publicação do edital. Então, publiquei aqui, a última publicação foi hoje no Correio Brasiliense, ou então no Diário Oficial. Contados de amanhã, obviamente, né, o servidor tem 15 dias para apresentar a sua defesa. Considera-se rével o servidor indiciado que regularmente intimado não apresentar a defesa no prazo legal. Então, aquele servidor que foi intimado para apresentar defesa e não apresentou defesa, ele sumiu, ele é considerado, no caso, rével, tá? Então, o processo é interessante que, mesmo assim, o servidor ele vai ser defendido. Então, todo mundo vai ser defendido aqui no processo administrativo. Nós vamos ver isso agora. Olha lá, ó. Para defender o servidor rével, falei que ele não vai ficar sem defesa, a autoridade instauradora do processo deve designar um servidor estável, tá vendo? Então, vai ser nomeado lá um outro servidor estável como defensor dativo. E olha quais as características, ó. Ocupante de cargo de nível igual ou superior ao do servidor indiciado, preferencialmente com formação em direito. Então, se por acaso o servidor não apresentar defesa, vai ser nomeado um outro servidor, que chamamos de defensor dativo, para apresentar a defesa para esse servidor, ok? E esse defensor dativo deve ocupar um cargo de nível igual ou superior ao do indiciado. E preferencialmente, olha lá, com formação em direito, tá bom? Então, todo mundo vai ser defendido aqui no processo. Relatório. Concluída a instrução, então, olha lá, aquele embate de acusação e defesa, né? A administração pública acusa e o servidor público vai se defender. Então, concluído tudo isso daí, esse processo, ó, concluída a instrução, é apresentada a defesa. A comissão processante deve elaborar relatório circunstanciado da qual consta. Então, vamos voltar. Concluída a instrução e a apresentação de defesa, aquele embate que nós acabamos de falar, a comissão processante deve, olha lá, deve elaborar relatório. Agora, veja só. Concluiu, então, a defesa, né? A defesa do servidor, concluiu a acusação em defesa, a comissão deve fazer um relatório conclusivo, tá? Motivando ali todos os fatos, todas as provas. Aí vamos lá. O que deve constar no relatório feito lá pela comissão? As informações sobre a instauração do processo, bem tranquilo. O resumo das peças principais dos autos, com especificação objetiva dos fatos apurados, das provas colhidas e dos fundamentos jurídicos de sua convicção. A conclusão sobre a inocência ou responsabilidade do servidor indiciado. Então, eu tenho que explicar o porquê, tá? Que, né, eu declarei inocência do servidor ou, então, aplicação de alguma penalidade. Com a indicação do dispositivo legal ou regulamentar infringido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Veja só, se por acaso, ao final do trabalho, o relatório trouxe ali, sugeriu a demissão do servidor, eu tenho que estipular o porquê. E ainda assim, qualificar, tipificar a infração ali na lei, tá? Vamos lá. A indicação da sanção a ser aplicada, então eu coloco ao final do relatório, né? Após a conclusão, deve gerar uma suspensão ao servidor, deve gerar uma demissão ao servidor, ou seja, né, tem que ter ali a indicação da sanção a ser aplicada e do dispositivo
desta lei complementar em que se encontra, ok? Vamos lá, continuando. Ó. Aqui é importante. A comissão processante deve remeter à autoridade instauradora os autos do processo disciplinar com respectivo relatório. Aquela mesma autoridade que determinou a instrução do processo vai receber o processo administrativo posteriormente. Olha que interessante. Quem julga o processo não é a comissão, tá bom? Não são aqueles servidores lá que vão compor a comissão. E sim a autoridade que determinou a instauração do processo administrativo. Então, o processo vai ser enviado para a autoridade julgar o processo e aplicar a penalidade, ok? Continuando. Na hipótese o relatório concluir que a infração disciplinar apresentada, indícios de infração penal, a autoridade competente deve encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público. Então, se por acaso a comissão investigatória, a comissão do processo aqui administrativo, perceber que o servidor praticou também um ato, né, criminal, ou seja, praticou um fato tipificado como crime, será, sim, direcionado ao Ministério Público este fato. Veja só, da hipótese o relatório concluir que a infração disciplinar apresenta indícios de infração penal, a autoridade competente deve encaminhar cópia dos autos ao Ministério Público. Porque vamos considerar, o servidor está sendo acusado de ter desviado um dinheiro público, tá? Naquele momento, isso é classificado como infração administrativa. Olha aqui o processo administrativo disciplinar. No entanto, isso também é configurado como crime, crime contra a administração pública. Então, o que o órgão vai ter que fazer? Tirar cópia do processo administrativo e enviar cópia desse processo ao Ministério Público, para posteriormente ali, né, ser realizada a ação penal contra esse servidor. Julgamento. O julgamento do processo disciplinar e a aplicação da sanção disciplinar, observada a subordinação hierárquica ou a vinculação do servidor, são de competência. Então, quem que é competente para aplicar a penalidade, né, aqui do processo administrativo disciplinar? Porque, veja só, nós falamos que quem aplica a sanção não é a comissão, tá? A comissão vai enviar o processo juntamente com o relatório para a autoridade competente para julgar o processo e, posteriormente, aplicar a demissão. Vamos aplicar a sanção. Vamos lá. No Poder Legislativo do presidente da Câmara Legislativa ou do Tribunal de Contas. Então, o processo será enviado para quem? Para o presidente da Câmara Legislativa, se for um servidor da Câmara, ou então para o presidente, né, do Tribunal de Contas, se for o servidor do Tribunal de Contas. Do Poder Executivo, vamos lá. Do governador, quando se tratar de demissão, destituição de cargo em comissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Então, a autoridade competente para aplicar a penalidade de demissão no âmbito do Executivo Federal é o governador. Aquelas sanções mais graves. Quais são as sanções? Demissão, destituição do cargo em comissão, que equivale à demissão, cassação de aposentadoria ou disponibilidade, que equivalem também à demissão, ok? Então, aquelas penalidades mais graves, no caso, são aplicadas pelo governador, hein? Agora, olha lá. Secretário de Estado ou autoridade equivalente, quando se tratar de suspensão superior a 30 dias. Então, se a suspensão for superior, maior que 30 dias, ok? Quem vai ser a autoridade competente? O secretário de Estado, exemplo, secretário de Educação, secretário de Saúde, ou autoridade equivalente, tá? Né? Aquela autoridade ali de determinado órgão. De administrador regional, olha lá, administrador regional, dirigente de órgão relativamente autônomo, subsecretário, diretor regional ou autoridade equivalente a que o servidor estiver imediata ou imediatamente subordinado, tá? Quando a suspensão for de até 30 dias, tá? Então, suspensão de até 30 dias, olha lá, são essas autoridades aqui, ok? Do recebimento dos autos do processo disciplinar, a autoridade competente deve proferir a sua decisão. Então, do recebimento dos autos do processo disciplinar, a autoridade competente deve proferir a sua decisão. Lembra que nós falamos que quem faz o julgamento
não é a comissão, é aquela autoridade que recebeu o processo. Então, a partir do recebimento dos autos, aquela autoridade já começa ali a decidir o processo. Qual que é o prazo de julgamento que a lei informa para a gente? Em 20 dias. Então, vamos aqui relembrar. Processo administrativo, 60 dias. Podendo ser prorrogado por mais 60 dias. Mais 20 dias para o julgamento, tá vendo? Aqui é a comissão. Depois a comissão vai enviar o processo administrativo para a autoridade lá fazer o julgamento, ok? E o julgamento, então, de 20 dias. Revisão do processo. Olha aqui, hein? É interessante que na revisão o processo administrativo já acabou, ok? Já deu fim ali ao processo administrativo. Mas pode sim aparecer algum fato novo que, né, gere a absolvição do servidor ou então na adequação da penalidade. Então pode ser revisto o processo administrativo. Vamos ver o que a lei fala disso para a gente, hein? O processo disciplinar pode ser revisto a qualquer tempo, olha lá que importante, hein? A qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando forem aduzidos fatos novos ou circunstâncias não apreciadas no processo originário. Olha que importante, suscetíveis de justificar a inocência do servidor punido ou a inadequação da sanção disciplinar aplicada. Então, o servidor foi demitido, vamos considerar, o servidor foi suspenso, ok? Mas, posteriormente, a qualquer tempo, a lei não diz isso, passados 1 ano, 2 anos, 10 anos, isso não importa, o servidor descobriu uma prova, que a partir dessa prova, ele poderia ter sido inocentado naquela época. O que ele faz, então? Pede o pedido de revisão, né, apresenta aquela prova, que o ônus da prova é do servidor, e ao fim ali pode ser cancelada aquela demissão, cancelada a suspensão, tá vendo? Então vamos lá, continuando. Em caso de falecimento, ausência ou desaparecimento do servidor, olha que importante, hein? Qualquer pessoa da família pode requerer a revisão do processo. Então, o servidor faleceu, o servidor sumiu e a família, então, teve ciência de uma prova que vai gerar sua inocência. O que a família pode fazer, então? Pedir a revisão do processo, ok? Continuando. Atenção! Não é admitido pedido de revisão quando a perda do cargo público ou a cassação de aposentadoria decorrer de decisão judicial. Então, se o servidor ele foi demitido por decisão judicial, escute bem, decisão judicial, ele não é cabível aqui a revisão do processo. Agora, se ele for demitido na esfera administrativa, aí tudo bem, ele pode pedir a revisão. No processo revisional, o ônus da prova cabe ao requerente. Então, é o servidor que tem que provar, no caso, a sua inocência lá no pedido de revisão. O requerimento da revisão do processo deve ser dirigido, conforme o caso, à autoridade administrativa que julgou originariamente o processo disciplinar. Então, aquela autoridade que julgou o processo disciplinar, ela que vai ali autorizar a revisão do processo. Então, exemplo, o servidor foi demitido de maneira administrativa. Quem que é o agente competente para aplicar a demissão? O governador de Brasília. Então, o pedido de revisão será endereçado para quem? Lá para o governador, ok? Aí, continuando. Autorizada a revisão, se o governador autorizar a revisão, o pedido deve ser encaminhado ao dirigente do órgão, autarquia ou fundação onde se originou o processo disciplinar, para providenciar a constituição de comissão revisora. Então, exemplo, o servidor trabalhava na Secretaria de Saúde e ele foi demitido, ok? Quem aplicou a demissão? O governador. E aí, passados ali 5 anos, exemplo, o servidor teve ali acesso a uma prova que gera sua inocência. O que ele pode fazer, então? Pede a revisão do processo. O pedido de revisão vai ser endereçado para quem? Para o governador que aplicou a penalidade. Se o governador autorizar, o que o governador vai fazer? Determinar que seja aberto o processo de revisão lá no órgão ao qual iniciou o processo, ou seja, lá na Secretaria de Saúde, ok? A comissão revisora tem um prazo de 60 dias, olha o prazo, hein? 60 dias para a conclusão dos trabalhos. O prazo para o julgamento é de 20 dias, então 60 dias mais 20. Contados o recebimento dos autos do processo disciplinar. Então, 60 dias ali, prorrogáveis não, aqui não admite prorrogação não, hein? É um prazo de 60 dias com mais 20 dias
para o julgamento. Por quê? O processo vai ser enviado para aquela autoridade que tem o poder de aplicar a penalidade, ok? Aí vamos lá. A competência para o julgamento do pedido de revisão é da autoridade administrativa, que aplicou originariamente a sanção disciplinar. Então, aquele processo, nesse exemplo que nós utilizamos, vai voltar para o governador de Brasília, para ele ali decidir quanto, né, a suspensão ali da penalidade, né, a extinção da penalidade, ok? Da revisão do processo não pode resultar agravamento de sanção disciplinar. Se o servidor foi suspenso e pediu a revisão, obviamente que ao fim do processo, né, de revisão, não pode restar ele a demissão, tá vendo? Então não pode agravar a penalidade aqui no pedido de revisão. Não é admitido, então, a reforma em prejuízo nesse momento, ok? Finalizamos, então, mais um módulo. Voltaremos em breve. Só falta mais um módulo, ok? Estamos chegando ao final. Com mais um vídeo só, nós encerramos aí os nossos trabalhos, viu? Sucesso nos estudos e leia a lei, hein? É muito importante, porque lá na sua prova, né, vai constar a lei seca, na verdade. Qual que é o objetivo aqui dos nossos vídeos? Que após, né, você assistir, você dê conta de ler sozinho a sua lei, tá? Que você leia e interprete a lei. Muito obrigado, sucesso nos estudos.